Tudo no universo é geométrico, sejam pessoas, árvores, gatos, planetas, sistemas solares, estrelas, qualquer coisa. Qualquer coisa no universo pode ser medido numa escala geométrica. Dito isto, é importante salientar que a criação também é geométrica. Aquilo que hoje vamos analisar é o padrão da criação. Essencialmente, isso quer dizer que tudo no universo se forma a partir deste padrão único. Eu não estou inventando isto. Esta única imagem irá mudar tudo. Isto é a flor da vida e também é o padrão da criação de tudo que existe, mesmo de coisas intangíveis, como emoções, pensamentos, música no seu aspecto completo, tudo advém desta imagem. Ok, então existem 13 sistemas de informação, que se formam a partir da flor da vida. Hoje eu vou mostrar como a realidade física pode se manifestar por si própria, que é apenas um dos 13 sistemas. É também importante salientar que no início isto poderá não fazer sentido. Eu peço para que observe com a mente aberta e tente ver isso de uma nova forma. Também quero te dizer que aprendemos sobre geometria sagrada simplesmente observando. Ao observar uma quantidade muito minúscula de informação. Se realmente quiser aprender mais, tem que começar a desenhá-la por si próprio. Não estou brincando. Ao fazer isto, começará a ver as coisas de uma nova forma. Começaremos a compreender o porquê das coisas serem feitas da forma em que o são. Prometo. Ciência espiritual. A flor da vida. A flor da vida era conhecida pelo mundo afora em tempos antigos. Foi encontrada na Irlanda, Turquia, Israel, Egito, China, Grécia, Alemanha, Índia e Islândia. Também foi registrado ter sido encontrado na Inglaterra, Tibete, Japão, Suécia, Lapônia e Yucatán. E penso que em mais 14 países. Esta coisa está em toda parte, e não apenas isso, mas em todo o mundo tem sempre o mesmo nome. A flor da vida. Agora, para perceber a flor da vida, primeiro temos de falar sobre como ela se formou. Isso pode tornar-se muito complicado, por isso vou tentar explicar de forma simples. Imagina a consciência, ou o espírito, flutuando no vazio. O que significa que é o nada, e então o espírito, não o corpo físico ou a mente. Apenas o espírito e mais nada. Depois, a escuridão. Essencialmente, não há nada em volta do espírito, apenas o infinito. O espírito decide fazer algo. Por isso, expande a sua consciência em toda a sua volta, tão longe quanto consegue sem se movimentar. Ele cria uma esfera à sua volta. Este é o primeiro círculo dentro da flor da vida. Depois, o espírito tem uma percepção do que existe à sua volta em 360 graus. Ele move-se para um dos pontos mais exterior da esfera, em qualquer lugar, e repete o que fez na primeira vez. Cria-se esta imagem, que também cria a Vesica Piscis, a mãe de todas as formas. Dentro dela está uma vasta e incrível quantidade de conhecimento sobre largura, proporção e profundidade. Também está a raiz quadrada de 2, 3 e 5,
que são números que continuam para sempre, mas, ainda mais interessante, está a informação geométrica sobre a luz, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Agora, o espírito não tem outra escolha senão repetir o processo. O espírito não tem falhas e, por isso, ele se moverá sem falhas, criando o próximo círculo aqui, ou aqui, exatamente, a um raio de distância do outro círculo próximo dele. Cada vez que o espírito se move noutra esfera, mais e mais conhecimento se origina da imagem que é criada. A primeira imagem completa a ser formada é esta. Tem 2 nomes: a semente da vida ou o padrão de Gênesis. Isso por uma boa razão. Agora vamos analisar um pouco do livro de Gênesis. Cada um desses movimentos, ou criação de círculos, podem ser vistos como um outro dia. No primeiro movimento, a segunda esfera criou o conhecimento, não apenas sobre proporções matemáticas, mas sobre a luz. A primeira frase de Gênesis diz: a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas, e na frase seguinte Deus diz: que se faça luz. A chave aqui está na ordem. O movimento aconteceu primeiro, depois a luz aconteceu imediatamente após. Mas, e quanto às águas? Tem que lembrar que a Bíblia mudou muito ao longo do tempo. Os antigos egípcios diriam que a forma como as nossas Bíblias modernas começaram a criação é impossível, especialmente se pensarmos sobre isso do ponto de vista da física. Imagina um espaço escuro e infinito que se expande para sempre em todas as direções. Estás a flutuar nele como nada. Não consegues cair, mas para onde cairias? De um ponto de vista estritamente físico ou matemático, o próprio movimento ou energia cinética é absolutamente impossível no vazio. Tu nem sequer consegues rodar, porque o movimento não se torna real, a não ser que haja outro objeto no espaço à tua volta. Por isso, os antigos egípcios diriam que antes de Deus se mover sobre a face das águas, ele teria de primeiro criar algo para se mover em relação a esse algo. Então, o padrão de Gênesis, depois de 3 esferas, obtém a Sagrada Trindade. Outra coisa interessante consta em muitas Bíblias pelo mundo afora, não apenas na Bíblia cristã, que no 4º dia de Gênesis, exatamente metade da criação ficou completa. Começando no primeiro movimento, exatamente metade dos círculos foram formados no 4º dia. 5º dia de Gênesis, 6 círculos, mais informação. E depois no 6º dia, um milagre geométrico acontece. O último círculo forma uma flor de 6 pétalas completa. É a isto que muitas das primeiras Bíblias se referem quando diziam no início eram 6. A nossa Bíblia até diz que a criação se formou em 6 dias, e isto se encaixa perfeitamente. Este é o padrão de Gênesis, e por isso a forma geométrica é chamada assim. É também o início da criação do universo em que nós vivemos. Estes movimentos originais do Espírito são muito importantes, mas veremos uma coisa ainda melhor. Outra imagem que advém deste padrão é esta. É chamada a Árvore da Vida. Muitos conhecerão isto como a Cabala judaica ou hebraica. Mas a Cabala não deu origem a esta imagem, e existem provas. A Árvore da Vida não pertence a nenhuma cultura, nem mesmo os egípcios, que gravaram a Árvore da Vida em 2 conjuntos de 3 pilares no templo de Karnak, em Luxor, há mais de 5.000 anos atrás.
está fora de qualquer raça ou religião, tal como todas estas imagens. Existem padrões que estão infinitamente ligados com a natureza. Também se vê que cada círculo da árvore da vida ou é do comprimento ou da largura da Vesica Piscis. A segunda imagem, além de Gênesis, na flor da vida, é o ovo da vida. Ele é formado durante o movimento do segundo vórtice. Quando está completo, cria uma imagem como esta. Uma forma tridimensional que se pode segurar na mão. Se unir os centros, veríamos um cubo. E depois, quem se importa com isso? Bem, os antigos egípcios importavam-se, porque eles se interessavam pela criação, pela vida e pela morte. Eles chamavam a este aglomerado de esferas o ovo da vida. Provavelmente ainda não acreditas em mim, mas esta forma é a estrutura morfogenética que criou o teu corpo. A tua inteira existência física está dependente da estrutura do ovo da vida. E tudo em ti foi criado a partir dessa forma, tudo desde a cor dos teus olhos até o comprimento dos teus dedos. Esta é uma inteira lição por si só, por isso vamos avançar por agora. Por todo o mundo, a flor da vida foi sempre feita exatamente da mesma maneira. Sabes, este padrão pode claramente continuar para sempre. Contudo, eles sempre pararam depois de 19 círculos. Por quê? Bem, porque eles não queriam que você visse o que estou prestes a te mostrar. Nesta altura, esta imagem e conhecimento eram tão sagrados que eles não podiam permitir que se tornassem conhecimento comum. Era inapropriado. Contudo, agora ou usamos a informação ou caímos mais fundo na escuridão. Em biologia, os óvulos têm uma zona pelúcida em toda a sua volta. Estes círculos à volta da flor da vida são a zona pelúcida da flor da vida. Deves remover isto. Depois, completar as esferas que foram cortadas pela zona pelúcida. Com mais um passo teremos o segredo. Termina-se o desenho adicionando os últimos círculos que faltavam e obtém-se isso. Esta imagem é o fruto da vida. Este padrão de 13 círculos é uma das mais santas e mais sagradas formas que existe. É chamado de fruto porque é o resultado, o fruto, de onde a fábrica dos detalhes da realidade foram criados. Como podemos ver, esta imagem é feminina, não tem linhas retas. Contudo, quando se combina linhas masculinas, ou seja, linhas retas, com estes círculos femininos, linhas curvas, algo espantoso acontece. O que fazes é desenhar linhas retas desde o centro de cada círculo até cada outro círculo desta imagem. Quando fazemos isso, obtemos uma imagem que é conhecida por todo o universo como um cubo de Metatron. É um dos sistemas de informação mais importantes do universo. Um dos básicos padrões da criação que existe. Então, o que é o cubo de Metatron? Bem, qualquer pessoa que tenha estudado geometria sagrada ou até geometria regular sabe que existem 5 formas no universo. E elas são cruciais para compreender tanto a geometria regular como a sagrada. Eles são chamados de sólidos platônicos. Um dos sólidos tem certas características por definição. Primeiro,
todas as suas faces são do mesmo tamanho. Por exemplo, um cubo, o mais conhecido dos sólidos platônicos, tem um quadrado em cada face, por isso, todas as suas faces são do mesmo tamanho. Segundo, as bordas do sólido platônico têm todas o mesmo comprimento. Todas as bordas do cubo têm o mesmo comprimento. Terceiro, existe apenas um ângulo interior para todas as faces. No caso do cubo, este ângulo é de 90 graus. E quarto, quando colocado dentro de uma esfera, todos os pontos irão tocar a borda da esfera perfeitamente. Com esta definição, existem apenas 4 formas além do cubo que se encaixam nesta descrição. Por isso, quais são? Bem, temos o dodecaedro, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o hexaedro. Todas essas formas encontram-se dentro do cubo de Metatron. É também a partir deste conhecimento que se originou a alquimia. Os antigos alquimistas e grandes almas como Pitágoras, pai da Grécia, consideraram que cada forma tem um aspecto elementar próprio. O tetraedro era considerado fogo. O cubo era terra. O octaedro era o ar. O icosaedro era a água e o dodecaedro era o éter. Éter, também conhecido como prana, e energia táquion são a mesma coisa. Eles estão em toda parte e são acessíveis em qualquer ponto do espaço, tempo e dimensão. Este é o grande segredo da tecnologia da energia do ponto zero. A esfera é o vazio. Estes 6 elementos são os tijolos da construção do universo, e eles criam as qualidades do universo. Resumindo, este é o primeiro sistema de informação que se forma do fruto da vida através do cubo de Metatron. Na alquimia, eles raramente discutem o éter. Eu li que na escola pitagórica, quem sequer usasse a palavra dodecaedro fora da escola seria morto imediatamente. Tão sagrada era considerada desta forma. 200 anos mais tarde, quando Platão estava vivo, ele discutia o tema, mas com muito cuidado. Isto porque o dodecaedro está perto da borda externa do teu campo de energia e é a mais alta forma de consciência. Há muito mais a falar aqui, mas é melhor não ir muito longe sobre isto agora. De qualquer forma, reconhece isto? A tabela periódica dos elementos? Cada um dos elementos desta tabela tem uma relação geométrica com uma destas 5 formas. Os acadêmicos contemporâneos ridicularizaram esta ideia até os anos 1980, quando o professor Robert Moll, da Universidade de Chicago, demonstrou que toda a tabela periódica de elementos, literalmente tudo no mundo físico, está baseado nestas mesmas 5 formas. De fato, através da física moderna, química e biologia, os padrões geométricos sagrados da criação estão a ser redescobertos. Outro exemplo é o ovo da vida, que mostrei anteriormente. Espero que isso te ajude a compreender quão incrível e importante descoberta isto realmente é. Tudo que a ciência moderna sabe sobre os elementos e a realidade está diretamente ligado aos sólidos platônicos que se formaram no cubo de Metatron, que se formou do fruto da vida, que se formou da flor da vida e que é feita pelo Espírito. Mas, caso ainda não esteja convencido, te dou a peça que faltava no quebra-cabeça.
tudo se resume ao espírito.